Pois continuando, em relação aos tipos de tecido, como eu falei para vocês, temos o tecido de granulação, que seria aquele tecido mais rosa, é um tecido que é sinal de uma boa cicatrização, pelo fato de ter um tecido de rejuvenescimento da pele até então, onde tem formação de novos vasos e consequentemente está mais irrigado, mais úmido. O tecido de esfacelo é aquele que vai ter presença de tecidos mortos, digamos assim. É um tecido que tem bastante presença de fibrina, que nada mais é que uma substância que ajuda no processo de coagulação, tá? Elas formam tipo uma rede. É um tecido macio, tem aspecto de ser purulento, mas não é purulento, mas pode ter exudato sim, porque tem presença de bactérias, tá? Tem uma grande quantidade de DNA pelo fato de ter muitas células mortas e automaticamente fica um tecido amarelado, mais fibroso, tá? Então, por esse motivo, é um tecido qual tem que ser retirado até chegar nesse tecido de granulação e irrigar esse tecido de granulação até o final da fase da cicatrização até então. Temos o tecido de epitelização, que nada mais é que a formação de novo tecido ali do finalzinho da cicatrização até então. E por fim, temos aí o tecido necrótico, que é um tecido que tem que ser retirado totalmente, até pelo fato de ser uma fase da cicatrização que não é muito boa, não ajuda em nada a cicatrização, e isso só faz o que? Aumentar a proliferação desse leito da ferida, e aumentando até que então pode ter uma infestação, a ferida aumentar seu diâmetro, porque literalmente vai morrendo mais células em volta, tá? E ficando cada vez mais um tecido necrótico, mais enrijecido, mais preto e automaticamente levando uma presença de infestação bacteriana e, no caso, uma infecção até então. Esses são os tipos de tecidos, os quais nós temos que identificar e até então promover o melhor tecido, que seria a granulação, mantendo sempre úmido, favorecendo na cicatrização, no processo cicatrizatório, tá? Que mais? Vamos lá. Agora as técnicas de curativo, professor. Temos que ter em mente que existe duas formas. Uma técnica que é estéril e a outra que seria limpa. Qual que é a diferença dos dois, professor? A técnica estéril é aquela técnica qual vai ser realizada dentro da unidade de saúde. A técnica limpa é aquela que pode ser realizada por qualquer pessoa ou até mesmo pelo paciente, ou seja, quem tem a ferida, tá? E pode ser realizado dentro da sua casa, enfim. A técnica estéril utiliza material estéril, como pinças, luvas estéreis, solução fisiológica e uma cobertura, digamos assim, estéril. A técnica de curativo limpa é um curativo realizado no domicílio, no seu próprio domicílio, na sua casa até então. Como eu falei para vocês, pode ser feita tanto pelo usuário, o paciente, ou pelo familiar ou algum amigo conhecido. É realizado com material limpo, não devemos utilizar materiais sujos, tá? Mas pode-se utilizar, por exemplo, água corrente, soro fisiológico e, por fim, uma cobertura estéril. Por mais que seja um curativo limpo, independente, eu tenho que utilizar a cobertura estéril, porque a cobertura é o que vai ficar ali na ferida por vários dias, podendo ficar até 7 dias. E se, dependendo dessa cobertura, que pode ficar até 7 dias, se ela for suja, contaminada, então automaticamente não vai adiantar de nada. Eu posso levar a contaminação ainda maior para dentro dessa ferida, e essa ferida o que? Se alastrar, aumentar e não ser nada bom para o processo de cicatrização, tá ok? Vamos lá. A remoção do curativo anterior. Temos que seguir essas seguintes regras, tá ok? Que, por exemplo, usar a pinça de dente de rato no pacote de curativo para auxiliar nesse procedimento, tá? Utilizando luvas de procedimento até que seja desprezado todo aquele material com o qual foi retirado do curativo, tá? Temos que remover cuidadosamente as fitas adesivas, evitando o uso de solventes, tá? Devemos verificar se não houve aderência aos tecidos recém-formados na ferida. Caso tenha acontecido isso, temos que umedecer com soro fisiológico até que desprenda totalmente, tá? Até que ele fique bem molinho para desgrudar literalmente da ferida, não gerando possível sangramento. A técnica, temos que evitar que haja novos sangramentos na ferida até então.
A maioria dos antissépticos, como eu falei pra vocês, como o álcool 70, polvidine, geralmente ele é contraindicado pelo fato de ser tóxico para um tecido que está iniciando a sua cicatrização. A finalidade é remover totalmente os resíduos da cobertura anterior, como bactérias, exudatos, que seriam células mortas, tá? Tirar todo o tecido desvitalizado. O que é um tecido desvitalizado, professor? É um tecido morto, um tecido que não tem vida, um tecido que não tem circulação. Tá? Uma circulação sanguínea até então. Devemos retirar todo o tecido desvitalizado que esteja solto ali na ferida. Os corpos estranhos, caso esteja, por exemplo, gases, deve ser feita sem produzir possíveis traumatismo no ferimento até então, no tecido. Tá? Temos que executar uma limpeza eficaz utilizando agulhas 40x12, no caso seria essa rosinha aqui, seria de um calibre maior. A seringa de 20 ml, frascos de soro fisiológicos furados com essa agulha 40x12 de preferência. E se caso estiver grudado, podemos aquecer o soro numa temperatura de 36,7 até 37,2, como já foi falado, para ajudar no amolecimento do tecido, para que caso tenha grudado a gaze ou qualquer outro tipo de cobertura nessa ferida até então, tá bom? Desde então, qual a melhor cobertura para um curativo, professor? E qual produto eu devo utilizar? Através das avaliações que nós fizemos com a ferida até então, através das descrições do produto, juntamente com as suas finalidades, nós vamos escolher então qual seria o melhor produto a estar aplicando nas feridas. Lembrando que a maioria dos produtos, os produtos até então são indicações médicas, não devemos utilizá-los por conta própria. Mas temos que ter ciência da finalidade dele, porque tudo e qualquer coisa que vamos fazer no paciente, temos que saber o porquê, o potencial de ação, a finalidade dele, para que serve. Tá ok? Mas até então não podemos sair usando qualquer produto em qualquer ferida não, porque você pode estar fazendo o processo retrógrado do que seria o processo de cicatrização natural, tá bom? Então temos que saber o tipo de produto, qual foi o prescrito mais ideal para determinados tipos de feridas, e vamos falar disso um por um agora. Tá ok? Vamos lá. Temos o mais conhecido aí dentro das unidades hospitalares, dentro das nossas casas. Temos até então nas nossas casas que é o mais conhecido como ácido graxo essencial, ou AGE, ou mais conhecido popularmente falando como óleo de girassol, Dersane, tá ok? Ele tem um preço, um custeio aí, digamos, um valor bem mais caro, né? Comparado com os tipos de óleos aí, mas por exemplo, quando não temos o óleo Dersane, farmacologicamente falando, podemos utilizar o óleo de girassol, que ele se assemelha muito. Ele é indicado para quando temos pele íntegra no leito da ferida, sem tecido desvitalizado, ou seja, sem presença de esfacelo. Por quê, professor? O esfacelo, como eu falei para vocês, é a presença de células mortas, presença de um tecido mole, amolecido, mas que está morto. E se eu passar GE, vai ficar um tecido amolecido, vai juntar mais óleo e consequentemente vai favorecer um meio úmido para proliferação bacteriana ainda mais, podendo ter odor e enfim, prolongar o processo infeccioso e não evitar o processo infeccioso, tá? Portanto, tem que ser uma pele com tecido mais, de preferência, um tecido rosado, como tecido de, como eu falei para vocês aqui, ó, um tecido de granulação, tá? Que seria a finalização da cicatrização. Geralmente, nesse tipo de tecido, utilizamos o ácido graxo essencial, porque ele é um tecido que ajuda muito a aumentar a granulação e estimula a epitelização, formação de novos tecidos, tá? Ele é um ótimo cicatrizante, por esse motivo que ele é indicado para esses tipos de feridas. A sua contraindicação, como eu falei para vocês, é no leito das feridas infectadas ou com excesso de exudato. Por quê? Quando tem excesso de exudato, excesso de substâncias secretivas, purulenta, quando eu jogo mais óleo, digamos aí, o ácido graxo essencial, o AGE, vai se tornar uma ferida mais umectante, uma ferida mais úmida e consequentemente proliferar a bactéria. Por esse motivo não se aconselha para esses tipos de ferida, tá? Temos aí os filmes transparente, ou conhecido como película de poliuretano semipermeável adesiva. Geralmente ela é indicada para lesões de pressão em estágio 1, quando está bem vermelhinho só, tá? Não pode ter bolha. Se tiver bolha já é estágio 2. Então nesse caso, ruptura de pele também é estágio 2. Nesse caso já não aconselha para esse tipo de tecido, tá? Para esse tipo de ferida. Ela é indicada para prevenção de lesões por pressão de estágio 1,
feridas cirúrgicas em complicações, áreas dobradas daudoras de enxertos, tá? Em coberturas secundárias, por exemplo, quando eu faço uma punção com acesso central, o médico faz, né, nesse caso, um curativo que eu posso colocar aqui por cima seria essa fita, ou mais conhecido como filme transparente. E eu posso deixar até 7 dias, desde que não tenha presença de substâncias que pode entrar ali dentro e deixar o meio úmido, tá? Tem que estar bem sequinho, bem firminho, um tecido bem limpinho, literalmente, e eu coloco essa fita aí transparente, para evitar a proliferação bacteriana e consequentemente evitar outros tipos de lesões, como por exemplo uma ferida iatrogênica, evitar uma possível ferida iatrogênica. De preferência em acessos, punções, gelco e tudo mais, deveríamos utilizar esse tipo de filme transparente ao invés de utilizar os esparadrapos. Ele é bem mais aconselhável, porém não é tão rentável porque é caro, tá? Mas é um ótimo produto a se utilizar nas punções e enfim, para evitar uma proliferação bacteriana, tá? É contraindicado em feridas exudativas e infectadas, por quê? Se é uma ferida que tem muita secreção, se eu pregar uma fita desse jeito aí, você acha que essa fita vai ficar no ferimento? Não vai. Então automaticamente, devido à quantidade de exudato, devido à quantidade de substância purulenta, vai o quê? Umidificar a fita e essa fita vai sair por conta própria. Então eu pregar uma fita nesses tipos de feridas, que no caso são feridas infectadas, feridas exudativas, automaticamente eu vou estar gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, porque essa fita não vai ficar, tá bom? Então é indicada para uma ferida mais limpa, uma ferida sequinha até então. Tá ok? Beleza? Continua aí nos próximos vídeos aí pra gente identificar os outros tipos de cobertura. Beleza?